Conta-se que o matemático alemão Friedrich Gauss foi o primeiro a usar um método alternativo para somar termos de uma progressão aritmética, sem precisar somar termo por termo. Posteriormente, sua ideia de simplificação de passos acabou tornando-se a fórmula usada para encontrar a soma. Conta a história que, quando ele era criança, Gauss teve um professor que aplicou um castigo para toda a turma: somar todos os números de 1 até 100. Gauss percebeu que as somas do primeiro número com o último, do segundo com o penúltimo e assim por diante dava o mesmo resultado. Por exemplo, 1 mais 100 dá 101, 2 mais 99 dá 101, 3 mais 98 dá 101 e assim sucessivamente. Seu maior trabalho foi observar que, como estava somando dois números, encontraria 50 resultados igual a 101. Ou seja, a soma de todos os números de 1 até 100 poderia ser encontrado fazendo 50 vezes 101, que daria 5050. Tá? Então, a nossa aula hoje é justamente sobre a fórmula do termo geral, descoberto aí por Friedrich Gauss. Então, vamos lá começar a nossa aula. Olá, sou o professor Sena do canal Senamate. A nossa aula hoje nós iremos falar de soma dos termos, né? Já falei para você a questão histórica, né? Como foi que surgiu esta fórmula. E iremos agora praticar, fazer exercício e entender um pouco mais sobre o termo geral, ok? Mas antes, não se esqueça, se inscreva no canal e acione o sininho, que é para receber aí os novos vídeos, né? As atualizações, tá bom? Então vamos lá, começar a nossa aula sobre soma dos termos. É o seguinte, o resultado obtido por Gauss pede-se para você conferir por meio de fórmula da soma dos termos de uma PA. Então observe que fórmula é essa daí. É essa daqui, ó, pessoal. S de soma, N, que é o número de termos, tá? Que vai ser igual, no parênteses, ao primeiro termo mais o último termo. Esse N aqui é o termo geral, nós vimos na aula passada, vezes o número de termos, que é a quantidade de termos que tem na PA, dividido por 2. Então, essa daqui foi a fórmula desenvolvida lá por Gauss, tá ok? Mas vamos praticar isso, vamos ver como foi que ele achou aqueles 5050 que eu falei lá na teoria, tá? Então, perceba, aqui você tem a sequência, primeiro termo e último termo, que é o termo geral, e aqui o número de termo. O professor malvado disse o seguinte, botou ele lá de castigo e disse, ó, Gauss, você vai ter que pegar aí 1 até 100, somar todos e me dar o resultado, ou seja, 1 mais 2, depois o resultado mais 3, o resultado mais 4, até chegar em 100, não é? E qual é o número de termo no geral? Foi o que o professor malvado disse, que é de 1 a 100, então significa dizer que temos aí total de 100 números, né? Aqui, ó, nessa sequência, ou seja, o número de termo é 100. Agora, se encaixamos aqui nesta fórmula, olha o que é que vai acontecer. Nós estamos procurando em 100 números, tá bom? Vamos somá-los. O primeiro termo aqui, pela regra lá do professor malvado, é 1. Isso aqui é o primeiro termo. O termo geral é o último, que no caso aqui, ó, é o 100. N é o total de números que temos na sequência, que é 100. Tá? Então, só fiz encaixar. Tudo isso dividido por 2. Então, o que foi que Gauss fez? Somou 1 mais 100, que dá 101, vezes 100, dividido por 2. Pegou aqui o 101 vezes 100, que vai dar 10.100, dividiu por 2, que vai dar aí 5.050. Veja que o garoto aí é bem esperto, não é isso? Então é isso aí, pessoal. Está provado aí pelo teorema aí de Gauss, que a soma é A1 mais AN, no parênteses, né? Vezes um número de termos dividido por 2, ok? Mas vamos fazer isso aqui, vamos fazer exercício agora. É o seguinte, olha o primeiro exemplo que eu dei aqui para vocês. Determina a soma dos termos da seguinte progressão aritmética: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35 e 39. Ele quer que você some todos esses números aí, tá? Agora, o que é que nós precisamos ter para poder usar aquela fórmula de soma dos termos? Nós precisamos ter primeiro o primeiro termo, que no caso aqui vai ser o A3, tá?
precisamos ter o último termo aqui, ó, que é o AN, que eu chamei de A10. Aí você pergunta, Seninha, por que aqui é A10? Porque aqui, pessoal, eu tenho aqui 10 números, então aqui ó, é o A1, A2, A3, então esse aqui vai ser o último, né? O último termo, no caso é o A10, é o último número da sequência, tá bom? Então já temos tudo. Então agora vamos calcular, né? Ó, aqui ó, A1 é 3, A10 é 39. Sim, a razão, por que a razão é 4? De 3 para 7, pessoal, aumentou o quê? 4, né? De 7 para 11 aumentou 4, não é isso? Então achei a razão. Perceba, eu já tenho o A1, que é 3, eu já tenho o último termo, que é o A10, que é 39, mas está faltando o N. Onde é que está o N? Ele aqui, ó, pessoal, é o número de termos, é 10. Temos tudo, então vamos lá encaixar. Estamos procurando a soma dos 10 números, que é os que estão aqui dentro. O A1 é 3, o AN, que é o A10, é 39, o N, que é o número de termos, é 10, dividido por 2. O que é que eu vou fazer, ó? Vou dividir esse 10 aqui por 2. Primeiro eu vou fazer isso aqui, ó, pessoal. Vou somar aqui, ó. 3 mais 39 vai dar 42. 10 dividido por 2 dá 5. E 42 vezes 5 vai dar 210. Então, somando todos esses números aqui, ó, 3 mais 7, mais 11, mais 15, até chegar a 39, dá um total de 210, tá bom? Vamos agora para mais um exemplo aqui de soma dos termos gerais, né? É o seguinte, olha o que ele está falando, determinar a soma dos 50 primeiros termos da PA a seguir, ou seja, aqui dentro tem 50 números, tá bom? Então, o que é que nós precisamos primeiro descobrir? Quem é o A1, tá? Observe que, ó, do 5 até o último termo que eu representei ele por AN aqui, né, que é o termo geral, ele tem 50 números, tá bom? Então é o seguinte, o A1 é 5, esse AN aqui, pessoal, é a mesma coisa de A50, tá? Porque o N aqui não é 50, não existe 50 termos, não é isso? Então é o seguinte, a razão é de 5 e 5, ó. 5 para 10 dá 5, 10 para 15 dá 5. Percebeu aí? Beleza? Vamos continuar. Ele quer a soma. Perceba o seguinte, o A1 eu tenho, que é 5, mas eu não tenho o AN, que é o A50, tá faltando, né, pessoal? Esse N aqui é 50, então eu tenho que procurar o A50. Então eu vou usar aquela praticazinha que nós fizemos na última aula, uma equação aqui, uma fórmula reduzida, né? Eu vou ficar com A50 igual a A1 mais 49R. 49 mais 1 dá 50, percebeu? Então vou usar essa fórmula reduzida aqui. Quem é o A1? É 5. E quem é a razão? É 5, percebeu? 49 vezes 5, pessoal, dá 245, que somando com 5 dá 250. Acabei de achar aqui o AN. Agora é só colocar na fórmula da soma aqui, ó. Estou procurando a soma dos 50 números. Então o A1 é 5, o AN, que é o A50, ó, aqui, ó, olhando aqui na minha figurinha, é 250 e o N é o total de números que nós temos, que ele falou aqui na pergunta, né? É 50. Olha o que eu vou fazer. 5 mais 250, pessoal, vai dar 255, né? Somando esses dois aqui. 50 dividido por 2 dá 25. Se eu pego 255 vezes 25, eu vou ter 6.375, a soma dos 50 primeiros termos da progressão aritmética, beleza? Vamos agora para penúltimo exemplo dessa nossa aula de hoje, é bem curtinha. É o seguinte, ao que ele diz, com o intuito de construir um jogo novo, foram colocados sobre o tabuleiro de xadrez grãos de arroz da seguinte maneira. Na primeira casa foram colocados 5 grãos, na segunda casa 10, na terceira 15 e assim por diante. Quantos grãos de arroz foram usados neste tabuleiro? Opa, é uma soma, tá, pessoal? Mas primeiro vamos montar a sequência, tá? É o seguinte. Primeiro aqui, ó, a primeira casa 5, a segunda 10, a terceira 15 e assim sucessivamente, tá bom? Perceba que daqui até o último quadradozinho do tabuleiro é 64, mas eu vou dizer daqui a pouco porque é 64, tá, pessoal? Quem é o primeiro termo aqui? É o 5. E quem é esse AN aqui? Esse AN é A64, porque o N não é 64, tá certo? Eu não tenho esse A64. Aí você pergunta, Sena, por que é 64? Agora eu vou dizer, número de termos dessa PA é 64,
pois é exatamente o número de casa do tabuleiro, né? Ele tem 8 na vertical, 8 na horizontal. 8 vezes 8 dá 64. Então, existe 64 casinhas, quadradozinhos lá no tabuleiro, tá bom? Então, cada um deles vai aumentando de 5 em 5. Ou seja, a sua razão é 5, né? Perceba, 5 para 10 aumentou 5, não é isso? Agora, vamos resolver. É o seguinte, tá aqui a armação, tudo bonitinho, a razão é 5. Então, pessoal, mas antes, eu preciso descobrir quem é o 64 aqui, tá? O último termo, né? Porque a forma do termo geral é o A1 mais a N. O AN é o último termo, eu tenho que descobrir quem é 64, o A64, né? Então, o que é que eu vou fazer? Vou usar a equação, a fórmula reduzida. A64 igual a A1 mais 63R. 63 mais 1 dá 64, percebeu? Então, vamos lá. Quem é o A1? 5. Quem é o R? A razão é 5 também, né? Então, ó, 63 vezes 5 dá 315, que somando com 5 dá 320, é o último termo, ou seja, a última casa do tabuleiro tem 320 arroz, tá bom? Grãos de arroz, beleza? Mas ele quer a soma, quanto é que tem no tabuleiro todo. Então, vamos lá. Soma dos termos está aqui. No primeiro, né, no primeiro quadradozinho lá do tabuleiro, eu tenho 5 grãos, não é? Tá aqui. E no último, né, que é o quadrado 64, eu tenho 320 grãos, vezes 64. 64 porque existe no tabuleiro aí 64 quadradozinho, tá ok? Dividido por 2, tá aqui. Pessoal, 5 mais 320 dá 325, tá? Ou ele aqui, ó. 64 dividido por 2 dá 32. Então, 325 vezes 32 vai dar 10.400, que é a alternativa D. Significa dizer que nesse xadrez aí, existe ao todo 10.400 grãos de arroz, tá bom? Vamos agora para a nossa última questão de hoje, que diz o seguinte, é da PUC do Rio de Janeiro 2008. Olha o que ele fala. A soma de todos os números naturais ímpares de 3 algarismos é, em primeiro lugar, temos que saber quem é o A1, quem é o último termo, né? E temos que descobrir aí quem é esses números naturais ímpares, né? O primeiro e outra com 3 algarismos, tá? Então, o primeiro número ímpar que nós temos com 3 algarismos é 101. Sena, por que 3 algarismos? O que significa dizer isso? É a quantidade de números que eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3. Então, aqui o 101 não é o número de 3 algarismos, beleza? Então, o primeiro ímpar é 101, o segundo é 103, o terceiro é 105, até chegar no último, que é o 999, tá? Porque depois dele é 1000. 1000 tem 4 algarismos, nós queremos até 3 que seja ímpar. Então, 999 é o último número, o AN, tá bom? Então, o que é que nós temos aqui, ó? Nós não sabemos quantos números tem do 101 até 998, não é isso aí? Que seja ímpar. Então, vamos deixar o N aqui indeterminado. O 101 aqui, ó, lembre que esse último aqui é o AN, nós não sabemos quem é. O 101 é o A1, tá? O que ele está pedindo para mim é a soma. Lembre que a razão aqui, ó, é de 101 para 103, aumentou 2, percebeu? Então, a razão é 2, tá bom? O que é que ele está querendo? A soma. O A1 eu tenho, é 101. O AN eu tenho 999, mas o N eu não tenho. Pessoal, quando eu vou procurar um número de termos de uma progressão aritmética, eu uso aquela formulazinha do termo geral, não uso a reduzida, ok? Então tá ele aqui, ó. Esse AN aqui é o último termo, 999. Esse A1 é o 101. O N-1 você repete, porque eu estou procurando o N. A razão é 2, tudo bem? Vou pegar agora esse 101 e passar para cá negativo. Vai ficar 999 menos 101, igual a N menos 1 vezes 2, beleza? Eu agora vou pegar o 999 menos 101, que vai dar 898, né? Igual a N menos 1 no parênteses vezes 2. Agora esse 2 está multiplicando, pessoal, vou passar para cá, ó, dividindo 898. Quando você divide aí, ó, 898 por 2, vai dar 449. Esse menos 1 passa para cá positivo. Então, 449 mais 1 dá 450. Então, existe aqui dentro, pessoal, 450 números ímpares de 3 algarismos, ok? Mas não é isso que ele quer.
Ele quer a soma. Então, vamos lá. A soma está aqui, ó. O A1 é 101, está aqui. O último termo, 999, está aqui. O número de algarismos nós tínhamos achado anteriormente é 450, tudo dividido por 2. Pessoal, 101 mais 999 vai dar 1.100 vezes 450 dividido por 2, 225. Se você agora multiplicar 1.100 aí na sua calculadora ou aí mesmo no seu caderno, 1.100 por 225, eu vou ter um total aí de 247.500. Nós estamos falando aí da alternativa B, tá? Então, pessoal, terminamos a nossa aula de progressão aritmética. Essa foi a nosso último conteúdo, nosso último assunto, tá bom? Nós iremos daqui para frente trabalhar agora a progressão geométrica, tá bem? Mas antes de terminar essa aula, ó, vai aqui embaixo, ó, se inscreva no canal e acione o sininho que é para receber as atualizações e até a próxima aula.